Fala galerinha do YouTube, aqui é o professor Belo do canal Dicas do Ar. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio, né? Estamos aqui ainda na quarentena e vamos aproveitar hoje para gravar mais um vídeo da série Transdutor de Pressão. É transdutor de pressão ou pressostat? É a mesma coisa? Não sei. Vamos chamar a vinheta, mas antes disso, faça a sua inscrição. Ative o sininho de notificações para que você possa ser informado das novidades e deixa aquele like. O seu like é importante, é a forma como o YouTube tem de saber que esse vídeo foi importante, foi bom para você, ok? Então vamos lá. Beleza, galerinha? E aí, é pressostat, é transdutor de pressão? É a mesma coisa? Como funciona? Para que serve? Então vamos começar a falar aqui sobre cada um deles. Vamos começar a falar sobre o pressostat. O pressostat ele é um componente eletromecânico, né, do ar-condicionado, certo? E a função dele é informar um determinado nível de pressão. Ele é um componente discreto, que apenas indica um ponto específico de pressão. O funcionamento dele é muito simples, né? Interruptorzinho e aqui uma mola, né, que mantém esse switch fechado ou aberto. Aqui dá para a gente ver bem, né, a pressão do sistema vem aciona esse diafragma. Esse diafragma empurra o contato, né, fechando aqui, né, a ligação elétrica entre esses dois terminais. Aqui nós vemos o gráfico, né, é um exemplo de um pressostat do tipo NA, normalmente aberto. Então ele é aberto em um ponto de pressão específico que ele fecha, né? Com o passar do tempo, os sistemas foram acumulando além 2, 3, 4 pressostats, né? E aí o que foi que aconteceu? Foi ocorrendo a unificação. Então nós temos pressostats duplos e até pressostats triplos. Aqui é o pressostat do Corsa, né? Ele é um pressostat triplo. Então numa peça só ele reúne 3 interruptores. Esses 3 interruptores eles monitoram, né? Eles determinam pressões diferentes. Então vou mandar 3 informações diferentes para que o sistema possa fazer o controle, né, em 3 momentos distintos. Observe que o pressostat ele é pontual, ele apenas define um ponto de pressão apenas. Cada pressostat ele está calibrado para um ponto de pressão apenas. Com o avanço tecnológico, o implemento dos módulos eletrônicos, né, dos sistemas microcontrolados, né, o sistema ele precisa de mais informações. Então daí a ideia de se ter um transdutor. O transdutor ele é um elemento, né, na realidade ele é um sistema complexo, né, certo? Que ele vai transformar uma grandeza física em um sinal elétrico. O transdutor, pessoal, tem vários tipos. Tem transdutor de temperatura, transdutor de pressão, né? Então tem vários tipos. Transdutor é um nome genérico que se dá a qualquer componente que transforma essa grandeza física em um sinal elétrico, tá? Só que ele é complexo, ele tem vários dispositivos. Ah, professor, mas não é o sensor que faz isso? Sim, o sensor é um dos componentes que fazem parte do transdutor. Aqui dá para a gente ver bem, né, como é que ele funciona. Então você tem aqui a grandeza física, que pode ser pressão, temperatura, né, intensidade de força qualquer, a excitação em cima do transdutor, e aí ele vai transformar isso aqui em um sinal elétrico. Ele tem um elemento sensitivo, certo? Então no caso do transdutor de pressão pode ser um cristal, pode ser uma célula de carga, né? Então tem várias formas, né, vários sensores que podem ser utilizados para elaborar um transdutor de pressão. Mas o que acontece? Esses sensores, eles geralmente, pessoal, trabalham com sinais de tensão ou corrente muito pequenos, né, em milivolts, miliamperes, milivolts. Então esse sinal ele precisa ser convertido em uma forma em que a unidade, né, unidade eletrônica, unidade de injeção, outra unidade, unidade de ar-condicionado, possa interpretá-la. Então um exemplo aqui, né, de circuito eletrônico que vai ter dentro de um transdutor, né, é um amplificador de sinal. Ou seja, ele vai pegar esse sinal aqui do sensor que é em milivolts e vai jogar na faixa que o módulo entende, que geralmente é de 0 a 5 volts, né? Beleza? Outro circuito que pode haver aqui é um filtro, né? Esse sinal ele pode ter ruídos,
né, gerados pela vibrações ou, né, outras fontes, né, fontes externas, certo? E aí eu tenho um filtro, né, eu vou ter um circuitozinho que vai filtrar esse sinal. Outro circuito que pode ter um conversor AD, né, um conversor analógico para digital. Geralmente esses sensores eles trabalham com sinais analógicos, né? As medidas físicas são analógicas e ele converte um sinal analógico. E às vezes necessita transformar para um sinal digital, por exemplo, PWM. Né? Em vídeos futuros nós vamos falar sobre PWM, né? Como funciona, que tipo de sinal é esse. Né? E esse conversor AD então vai transformar esse sinal analógico em sinal digital. E esse sinal quando chega no módulo, pessoal, para que serve? Para que o módulo utiliza? Então aqui dá para a gente entender, observar que o transdutor ele manda esse sinal, e agora esse sinal não é mais um sinal pontual, né? Esse sinal está sendo feito a varredura dele, né? Ele está sendo a indicação dele em toda a faixa de pressão do sistema, que vai de 0 até em torno de 420, né, PSI, 400, 420 PSI. Então a todo momento esse sinal está sendo enviado, está sendo monitorado, está chegando aqui no módulo. Então o módulo está interpretando, está sabendo exatamente qual é o ponto, né, em que a pressão ela está. Além do módulo interpretar ponto a ponto a cada momento o nível de pressão, né, outra informação importante que o módulo extrai desse sinal, né, é o que a gente chama de derivada, a derivada do sinal, que é nada mais nada menos do que a velocidade de mudança desse sinal. Então, por exemplo, imagine que no caso aqui, quando nós temos aqui as estratégias, só para você ter uma ideia, né? As estratégias aqui, então ele usa esse sinal para quê? Para controle do ventilador, acionamento da segunda velocidade do ventilador, e para acionamento do compressor, né? Proteger o compressor, em alguns casos a gente vai ver aqui na frente, tá? Então observe que o acionamento do eletroventilador na segunda velocidade ele é feito em um ponto pré-determinado, a uma pressão X. Agora o que acontece é o seguinte: como esse sistema, como o sinal dele aqui, ele não é mais um sinal discreto, não é mais só um ponto, sim, ele é um sinal que vai variando com o tempo, né? Então ponto a ponto, a pressão vai subindo, ele vai subindo, a pressão vai descendo, ele vai descendo. O módulo, além de interpretar, além de ser comunicado sobre a pressão específica do sistema, ele está vendo a velocidade dessa variação. Então se, por exemplo, em um determinado momento estourar uma mangueira, né, a pressão cair bruscamente, certo? Mesmo antes de chegar a zerar, pela variação, pela rapidez da mudança da velocidade, o módulo pode interpretar, né, já pode prever que o sistema vai a zero. Para proteger o compressor, ele vai desligá-lo, né, antes mesmo de chegar naquela condição limite. Beleza? Bom, quais são as principais estratégias que o módulo adota para desse sinal, pessoal? Primeiro, desligar o compressor, uma estratégia de segurança, né? Para proteção do compressor. Ele vai desligar o compressor no caso de uma sobrepressão, né? Se a pressão atingir níveis muito altos, né? Então, em torno de 334 a 450 PSI. A outra estratégia, pessoal, é ligar a segunda velocidade do ventilador do radiador. Para quê? Para controle da pressão do sistema. A outra estratégia, pessoal, é desativar o sistema. Isso a gente comentou, né, no slide passado. Desativar o sistema, e aí quando eu falo desativar o sistema, desliga o compressor, desliga o ventilador, né, desliga tudo. No caso de uma fuga, né, de uma baixa carga, se a pressão cair demais, né? Então a pressão, no caso de um vazamento do sistema, a pressão vai caindo. Quando a pressão ficar abaixo aqui de 30, 40 PSI, né, o módulo, então, a unidade aqui vai desliga o sistema como um todo. Bom, eu fiz um videozinho, né, eu montei um experimento para demonstrar todas essas estratégias do módulo, né, com uma forma mais fácil, mais didática. Então eu vou passar agora para vocês e depois a gente continua as explicações. Beleza? Vamos lá. Galerinha, então nós continuando aqui o nosso trabalho aqui sobre o transdutor de pressão. Eu montei aqui um circuitozinho aqui para visualizar a estratégia do módulo em função do sinal do transdutor de pressão do ar-condicionado.
Aqui, para quem não conhece, pessoal, é o Arduino Uno, é uma plataforma de prototipagem. Ela serve justamente para você montar esses kitzinhos rápidos, assim, esses protótipozinhos assim, para poder, né, fazer algumas verificações. Então aqui ele vai servir, né, ele está aqui no circuito aqui, como se fosse a unidade de comando do motor, né, a ECU, certo? Esse potenciômetro aqui, ele vai ser o nosso transdutor de pressão, então ele vai funcionar como transdutor de pressão, mandando o sinal para ECU, né? No caso aqui o Arduino. E aqui eu coloquei o multímetro aqui, pessoal, para você ver o sinal, né, que o potenciômetro, no caso seria aqui, que o nosso transdutor estaria mandando. E aqui eu coloquei dois LEDs, né, um LED vermelho e um LED verde. O LED vermelho vai estar representando aqui o compressor do ar-condicionado, certo? E o LED verde vai estar representando o ventilador, o eletroventilador do radiador, certo? Bom, aqui dá para você observar, pessoal, que toda vida que eu movimento aqui o cursor do potenciômetro, né, o sinal aqui de tensão ele varia. E eu coloquei numa escala de 1, né, de 1 para 100, né, de 100 para 1, ou seja, 100 PSI vai valer 1 volt. Então quando estiver marcando aqui 1 volt, pronto, aqui eu vou colocar aqui 1 volt mais ou menos aqui, ó, certo? É como se fosse uma pressão de 100 PSI lá no meu sistema. Pronto. Se estiver marcando 1 volt e meio, é 150 PSI. No programa aqui, pessoal, eu coloquei o seguinte, né? Então vamos lá. Quando é que o compressor vai estar liberado, né? Quando é que a ECU, quando é que a unidade vai liberar o funcionamento do compressor? Tem dois momentos. Quando a pressão estiver maior do que 30 PSI. Por quê, pessoal? Porque se estiver abaixo de 30 PSI, significa que houve vazamento, né? Houve vazamento no sistema, perda do gás, e para proteger o compressor, a unidade não permite que o compressor ligue, né? Então seria o caso aqui. Então vamos ver aqui. Quanto é que vale 30 PSI aqui na nossa tensão? 0,3, né? Ó. Então veja que aqui o compressor está liberado. Aqui eu vou baixar aqui o sinal, seria simulando aqui um vazamento do gás, né? O sinal está baixando lá, ó. 56 PSI, 47 PSI, certo? Baixou de 30 PSI, automaticamente o que acontece? A unidade corta, né? Inibe o funcionamento do compressor. Para quê? Para protegê-lo, né? A gente sabe se o compressor funcionar sem o gás, sem o fluido refrigerante, vai haver uma falta de lubrificação, porque o óleo circula junto com o fluido refrigerante e vai travar o compressor. Então, vamos lá. Passou de 30 PSI, que é uma condição normal, né? Que é a condição quando tem gás, né? Quando tem fluido refrigerante, o compressor está habilitado, certo? Então vamos colocar aí 100 PSI. 100 PSI seria a pressão no sistema quando quando o compressor está desligado, né? Então você ligou o sistema, a unidade libera o acionamento do compressor, a pressão vai subir, né? Então 100, 120, certo? Opa, passou ali, ó, de 225 ali, ó. Automaticamente o que aconteceu? O sistema acionou a segunda velocidade do eletro, né? Certo? Aí automaticamente o que vai acontecer, pessoal? A pressão vai cair, né? Pressão vai cair, certo? Quando ela baixar de 210, 200, ó, opa, baixou ali, ó, certo? A unidade desliga a segunda velocidade, fica só a primeira. Passou de 250, ó, opa, liga de novo lá, ó, 240, 250, liga novamente. Baixou de 210, desliga. Então vai ficar sempre nessa condição, né? Passou ali 240, 250, liga. Baixou de 210, desliga. Se houver algum problema, né, alguma eventualidade, uma entupção, por exemplo,
e mesmo com o ventilador ligado, né, a pressão continuar a subir, quando chegar lá em 400, 420 psi, o sistema desliga o compressor, né? Continua com o elétrico ligado na segunda velocidade a todo momento, né? Mas devido a um problema de entupição no condensador, na linha, um filtro, né, entupido, a pressão continua a subir, passou de 420 psi, né, 410, 420, a unidade desliga o compressor também como forma de proteção. Bom pessoal, o vídeo ficou muito grande, eu tive que dividir em duas partes. Na segunda parte vamos falar sobre o princípio de funcionamento do sensor e vou mostrar para vocês um experimento em bancada para que nós conseguimos levantar os pontos para traçar a curva do sinal do sensor. Valeu!